Pastor Valentim, apesar da dramaticidade do crack, o senhor tem manifestado uma preocupação muito grande com a cannabis, com a maconha. Tem, O senhor tem feito, digamos, uma certa cruzada, no melhor sentido dessa palavra? Não, no melhor sentido. Eu acho que contra uma posição liberalizante que eu acho que um pouco... Eu sou bem liberal, Ulisses. O problema é que o adolescente fumando maconha uma vez por semana aumenta em 310% o risco de desenvolver esquizofrenia, que é uma doença incurável. Uma vez por semana? Esse é um estudo feito desde 1969 com um grupo de 50 mil suecos, mas que está confirmado em 7 ou 8 países já. Então, as meta-análises mostram 210%, se somar todos os estudos controlados adequados até 2007. Então, o problema é, tudo bem, vamos liberar geral, desde que antes dos 21 as pessoas não fumam maconha uma vez por semana. Quem que pode garantir isso? A questão do crack é outra. A única preocupação que eu tenho nesse sentido, e é a preocupação, Ulisses, com a maconha, é que nós estamos fazendo uma fábrica de esquizofrênicos. Se a coisa no Uruguai pegar do jeito que eles querem, e se o Brasil for seguir o belo exemplo de ter a indústria da maconha toda oficializada, eu não estou falando de liberdade individual do cara assim, usar qualquer substância. Eu estou falando, se a gente deixar os adolescentes expostos a isso, é prejuízo a nível intelectual, é prejuízo para a estruturação da personalidade, é risco de esquizofrenia incurável, deflagração de depressão, transtorno bipolar, sem falar dos ataques. Essas são cenas que passam na sua cabeça quando você põe muitas vezes a cabeça no travesseiro à noite, na perspectiva de uma parcela significativa da população jovem, correr esse risco e está alienada de uma dimensão mais... principalmente quando algumas pessoas que são muito importantes e muito responsáveis passam a mensagem de que maconha é mais seguro do que álcool e tabaco. Esse risco, ele se restringe aos adolescentes ou não? Eles têm uma maioridade para o uso da maconha? Pois é. A gente sabe que no adolescente isso é muito grave por causa desse estudo desde 1969. Quer dizer, esse é um estudo que, no início, a gente achava que tinha problemas metodológicos e tal, e hoje a gente sabe que não, está comprovado, é isso mesmo. Não é a causa, não é todo mundo que fuma maconha vai ficar esquizofrênico, mas existem vulnerabilidades que a gente não consegue detectar. Então, não é que 50% dos jovens vão ficar esquizofrênicos, mas é 3,1 em termos de risco relativo, 310%. É muito. Tem alguns estudos epidemiológicos, tem alguns estudos de genética agora, encontrando alguns marcadores. Um dos marcadores aumenta em 7 vezes o risco daquele grupo que tem aquele gene de desenvolver um quadro psicótico. E outra vez, se fosse uma psicose que nossos maravilhosos medicamentos revertessem, mas não reverte. É uma forma que aparentemente é uma interferência com a reprogramação das conexões sinápticas. Existem distúrbios incuráveis. Esquizofrenia é incurável, por definição. Eu sei que tem gente que acha que não é bonito falar isso. Não tem nada de beleza nessa história. É o tipo da doença que a gente consegue controlar. A pessoa tem uma vida boa, pode ter uma vida praticamente normal, mas vão ficar algumas sequelas. Mas não é só esquizofrenia. É redução de 8 pontos no QI. Você já viu alguém fazer, ao lado dessa história toda de louvar a liberdade do indivíduo poder usar o que quiser, pense livre, e regulamentar, não liberar, mas regulamentar e coisas assim? Já viu alguém falar para os jovens do risco que eles estão correndo? A gente sabe disso desde 1987. Já viu o Ministério da Saúde falar alguma coisa a respeito? E por que o senhor diz? O senhor imagina que não se diga? Eu não sei. Eu não sei porque. Eu não sei várias coisas. Eu não sei por que a Polícia Federal prende um caminhão com 3 toneladas de maconha e não é capaz de dizer de onde esse caminhão veio. Eu não sei por que o lugar onde isso foi plantado não foi interditado. Essa história de que vem tudo do Paraguai, espera aí, o Paraguai não tem condições de plantar toda essa maconha que tem consumida e apreendida no Brasil. Então, eu tenho a impressão que a gente está numa ambivalência. Droga apreendida.
Como? A droga é apreendida e ninguém sabe para onde vai. Mas, escuta, É queimada. você acha que hoje De vez em as quando pessoas queimam alguma coisa. Você acha que hoje as pessoas não sabem de onde saiu aquele caminhão? As pessoas sabem o que o presidente está conversando. Não, peraí. Eu não acredito nisso. Então, tem alguma coisa na sociedade que não quer enfrentar o problema onde ele está. E o uso da maconha para fins medicinais? Não é da maconha. São de componentes da maconha. Mas o senhor apoia? Apoio, claro. Se você pegar e falar assim, ó, você vai fumar um baseado para melhorar a sua dor ou para melhorar a sua náusea, você está fazendo um mau uso de uma planta que tem 400 substâncias. Mas você pode trabalhar com componentes dela. E você pode purificar isso. Porque na hora que você vai dos Estados Unidos comprar numa loja de maconha medicinal, você está comprando uma planta que pode ter impurezas, o controle de qualidade não pode ser bom. Você sabe a explosão da produção de maconha medicinal que tem nos Estados Unidos. E você sabe que qualquer pessoa paga 50 doses e consegue uma prescrição disso. E você sabe que as associações médicas estão alertando que a Food and Drug Administration não tem o menor controle sobre essa substância. Quer dizer, está sendo usado para terapêutica médica, uma coisa que não tem nenhum controle de segurança, diferente de tudo que se prescreve nos Estados Unidos para tratar qualquer coisa. Isso é uma posição política, social, em que a medicina está envolvida, provavelmente indevidamente. Agora, que tem componentes terapêuticos, claro que tem. Canabidiol pode até ser útil para tratamento de algumas formas de transtorno psiquiátrico. Agora, há 20 anos, o teor de tetraidrocannabinol em skunk, haxixe e marihuana e maconha não era maior do que 6%. Hoje é 25% em alguns lugares onde se produz isso. Quer dizer, o tetraidrocannabinol é a substância psicotogênica. Então, nós estamos falando dos garotos que tiveram 8 pontos de prejuízo no QI lá na Nova Zelândia, mas quando esses garotos usavam, era 6%. Os primos deles agora estão usando 25%. Nova Zelândia é um dos lugares que se consome. Só Valentim, maconha. eu não vou resistir aqui a levantar uma questão para o senhor. Esse livro do Schultz e do Hoffman, que o senhor certamente conhece, Plants of Gods, ele sugere ali fortemente que o fato de alguma substância cannabis, por exemplo, a arquitetura, na estrutura química dela, abrir uma célula nervosa, ou seja, como se fosse uma chave falsa, imitando algumas substâncias endógenas do cérebro, pode não ser pura coincidência. Eles sugerem que esse tipo de plantas altera a consciência, a realidade, não? E essa questão coloca o homem, o humano, numa dimensão de transcendência, numa outra realidade. Claro, outras culturas fazem isso, populações indígenas do Brasil fazem isso. A gente pode pensar que a alteração de consciência ocorre em 2 planos, ou seja, uma de natureza, digamos, antropológica, em busca de raiz e tudo mais, numa percepção do que a gente chama, o que é a realidade, e uma outra, essa que a gente chamaria de recreativa, e que é mais imediata, é um problema das grandes cidades, é um problema de ansiedade, uma série de problemas. Nós não temos, em escala global, uma dificuldade de distinguir uma coisa da outra? Não, então veja, nada do que a gente usa e que funciona no sistema nervoso atua sem que haja algum componente do sistema nervoso que o reconheça. Você sabe que toda vez que você tem uma liberação de um determinado neurotransmissor, você tem um freio para esse neurotransmissor não ser liberado demais. E uma das coisas que acontece em algumas dessas neurotransmissões é que você tem a produção dos canabinoides endógenos. E a função da anandamida e de outros canabinoides endógenos, aparentemente, é justamente de atuar no receptor pré-sináptico, no CB1, que é um dos receptores de maconha, para impedir que seja um excesso de passagem de informação, um excesso de influxo de cálcio e uma perda da conexão sináptica. Quer dizer, é um mecanismo de autorregulação. Então, a maconha, o THC, o tetraidrocannabinol, essas coisas estão interferindo com o CB1. O problema
é quando você interfere com o CB1 no período de reprogramação sináptica, aparentemente, que acontece na puberdade, onde você tem uma poda das sinapses irrelevantes. Quer dizer, a criança tem um monte de conexões que, quando ele chega na puberdade, precisam ser adequadas para que ele possa funcionar como um cérebro adulto. Quando você, aparentemente, entra com essas interferências com o CB1, o que você tem é um excesso de poda. E é como se você estivesse criando um cérebro menos capaz de processar. O senhor já experimentou maconha, Tom? Não. Esse é um dos... Não que eu não tivesse acesso, eu fui professor de psicofarmacologia, tinha acesso a LSD, maconha, cocaína, mas eu não tinha essa cultura. No meu tempo, o pessoal que fumava maconha não era bem visto, diferente da geração imediatamente a minha. Quer dizer, aí eu virei um caretão e os meus amigos que antigamente eu chamaria de maconheiros ficaram os caras legais da história. Eu não tenho nada contra as pessoas usarem recreativamente, desde que elas não estejam se prejudicando e que elas saibam o que elas estão fazendo. Perfeito. Eu acho que as pessoas têm direito a abrir as portas da percepção. Um dos livros que eu mais gostei de ler quando eu era adolescente foi o Aldous Huxley, e eu gostava de ler aquele mexicano do Castaneda. Do Castaneda. Eu li todas essas coisas, achava maravilhoso, e uma parte da psicofarmacologia que me interessava era essa. Não é essa a minha preocupação. Eu não acho que garoto que está fumando maconha tem que ser preso. Eu acho que o traficante, coitado, miserável, que está dando uma pedra de crack, não é o problema. Eu acho que o duro é o sujeito ter um maconhal fenomenal, encher caminhões de maconha e não pagar nada por isso. E a Polícia Federal não fazer nada com esse cara e pegar o motorista do caminhão. Tem alguma coisa errada com essa Polícia Federal fazendo esse tipo de coisa, do meu ponto de vista. Quem são os grandes produtores de maconha do Brasil? Todo mundo sabe quais são os lugares onde essas coisas são plantadas. Até eu sei. Será que os satélites não mostraram ainda uma plantação fenomenal para encher toneladas de maconha? Então, eu acho que a sociedade está omissa. A sociedade está tampando o sol com a peneira quando fala em relação ao jovem. E a preocupação como médico é que as pessoas não tenham uma coisa irreversível. Daí para frente, a questão... Eu discordo do ex-presidente Fernando Henrique quando ele disse que o problema da maconha é um problema da saúde. Não é um problema da saúde. Vira um problema da saúde depois que as pessoas são prejudicadas. Mas imagina se a saúde pode dar uma resposta para esse comportamento social de usar tantas substâncias. Não é só maconha, é um monte de outras coisas. Então, não, eu não sou um radical que acha que temos que acabar com as drogas, porque eu acho que não vai acontecer. Mas é diferente de eu ir pedir para regulamentar uma coisa que, para ser regulamentada primeiro, tem que ser legalizada. E eu sei que os pais deixam os filhos tomar bebida alcoólica na festinha de 15 anos. E eu sei que os pais que tiverem a informação distorcida de que maconha não faz mal vão deixar os filhos fumar maconha em casa. E eu sei que isso vai provocar coisas que podem ser muito prejudiciais. Doutor Valentim. É essa a posição. Nossa.